Hoje a gente vai falar de um dos conceitos mais centrais da Kabbalah, a ideia de unificação, ou de dois se juntando para se tornarem um. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Shlach, hoje focando nos parágrafos 97 a 98 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, se você viu o vídeo de ontem, mas se não viu não tem problema, tinha ali uma charada, né, que o anjo faz para os sábios, e a última charada ele falava assim, o que é dois que se juntam e viram um? O que dois que são um, né? E a gente viu que são os nomes de Deus, dois nomes de Deus, que você pode interligar, surge um outro nome de Deus com os dois aspectos. E a gente viu que inclusive é uma forma de meditar na Kabbalah. Agora o Zohar vem e pega essa mesma charada, a ideia de dois e um, e fala que isso, na verdade, é uma charada de como funciona o mundo. O próprio mundo é baseado nessa ideia de dois com um. E o que significa? O Zohar vai falar, então, da importância que nós temos de o tempo inteiro estar fazendo esse tipo de união, pegando duas coisas opostas, antagônicas muitas vezes, e unindo. Então, isso aparece em muitos sentidos no Zohar. Eu vou dar aqui, talvez, 3, 4 exemplos, tá? O primeiro que me vem à cabeça, que talvez é o que o Zohar mais menciona, é a ideia de você unir aspectos masculinos e femininos, né? Então a gente tem a ideia de que você tem na criação aí a ideia de um masculino, forças masculinas, tendências masculinas, e na criação você tem forças femininas, energias femininas. E eu tenho que juntar esses dois. Isso é chamado, nesse aspecto, zivug, né? Quando eu estou juntando masculino com feminino. Zivug é literalmente uma cópula, como se eu estivesse fazendo uma relação sexual entre o masculino e o feminino, e aí essas duas entidades distintas se fundem, né, em uma só, criando uma harmonia. E por que isso é importante? Porque essa unidade que eu crio reflete a própria unidade do Criador, né? Vocês sabem que um ponto central do judaísmo da Kabbalah é falar que Deus é único. Então, quando eu junto, eu estou refletindo essa unidade do Criador. Depois dela, né, depois dessa união entre masculino e feminino, me vem à cabeça talvez das Sfirot, propriamente ditas, né? As Sfirot, muito frequentemente, quase todas elas, são apresentadas em parzinhos complementares. Então você tem, por exemplo, Chokhmah e Binah, que são as duas intelectuais, né? Sabedoria e entendimento. Você tem Hesed e Gevurah, você tem Netzach e Hod, e às vezes até na coluna do meio, né? Você fala muito de Esod com Malchut, né? Então geralmente o Zohar fala muito dessa dualidade das Sfirot. Quando a gente fala, por exemplo, de Chokhmah e Binah, elas também vão aludir, por exemplo, ao masculino e feminino, né? Literalmente, respectivamente. Chokhmah masculino, Binah feminino. E quando elas se unem, por exemplo, elas criam a famosa e misteriosa Sfirah de Dat, né? Então eu pego Chokhmah com Binah e surge Dat, que é o conhecimento. Dat é um estado de consciência que a pessoa pode ter e que transcende a dualidade, justamente, de novo. Você já tem um nível mental onde você transcendeu a dualidade e te leva a ter uma percepção mais profunda do mundo e da realidade divina, né? Mas para você chegar lá, para chegar em Dat, precisa trabalhar em Chokhmah e Binah. Outro aspecto que aparece, a unificação no Zohar, é agora não masculino e feminino, tá? Mas as relações humanas entre homens e mulheres, entre homens e entre mulheres. Não estou falando de relações sexuais, mas o tempo inteiro nas nossas relações a gente é chamado a trazer uma união entre as pessoas. Quando é um homem e uma mulher, né, fica talvez mais arquetípico a ideia de masculino e feminino. Mas mesmo quando eu, por exemplo, falo com um amigo, uma mulher fala com uma amiga, em todas as nossas relações se instaura esse aspecto do masculino e feminino e eu preciso ir promovendo uniões, tá? Isso vai trazer, claro, a ideia de uma harmonia social, vamos chamar assim, né, no mundo físico, e que faz com que a Shekhinah passe a existir no nosso mundo. Então, se você quiser pensar de outro modo, você tinha as 12 tribos de Israel. 6 dessas tribos elas vão ter uma energia masculina, 6 delas vão ter uma energia feminina. Mas todas elas juntas fazem o acampamento de Israel onde tinha a Shekhinah, né? Então essa ideia aparece aí também. Bom, e acho que por último... talvez um penúltimo, último exemplo, é a ideia de que você também faz esse tipo de união quando você realiza atos aqui no mundo, e em especial os atos que a gente chama de mitzvot, né? No judaísmo, as mitzvot são os mandamentos. Você tem 613 na Torá. Na Kabbalah, a ideia de mitzvot é um pouco mais ampla, né? Qualquer ato que gere luz.
Então o que está acontecendo? Quando você faz um ato que gera luz, vamos chamar um ato de bondade, sei lá, um bom ato, você está cumprindo a união, ou realizando a união do físico com o espiritual. Então cada vez, por menor que sejam os seus atos, você está fazendo essa união entre céu e terra, você pode chamar assim. E óbvio que você também podia ir para as polaridades, o céu masculino, a terra feminino, né? E aí você está fazendo o quê? De novo, trazendo a luz de Deus, a unidade do Criador, revelando a luz de Deus aqui na Terra, né? Então cada ato de bondade, cada oração sincera que uma pessoa faz, cada ato espiritual também, né? É uma oportunidade de unir céu e terra. Bom, e aí por fim, o que eu ia falar, né? Eu falei que talvez era o penúltimo, último caso. Eu acho que tem aí a ideia de... Vou voltar um pouquinho na ideia de Dat, né? Que a gente faz também uma unificação muito importante na Kabbalah quando a gente passa a ver além das aparentes divisões do mundo. Eu costumo dizer assim nos meus cursos: a gente vive num mundo típico de dualidade, de separação, né? Onde a gente tende a falar de 8 ou 80, de preto, branco, eu uma pessoa, o outro a outra pessoa. E a gente vive então num mundo onde é muito fácil você ficar achando que as coisas são divididas, que as coisas são separadas. Mas a Kabbalah fala que isso na verdade é uma ilusão. Isso é típico aqui do nosso mundo e não é assim que o mundo funciona. O mundo na verdade tem uma unidade, né? A gente poderia falar de uma unidade que subjaz a toda a criação. Então, acho que o último exemplo que eu daria aí, que o Zohar fala da importância dessa unificação, é nesse sentido. A gente é chamado a trabalhar numa unificação no modo de enxergar o mundo. Por isso que eu falei que está ligado com data, né? Eu começar a ver, por exemplo, uma harmonia interior entre diferentes aspectos meus, uma harmonia com os outros, social, com o divino, e parar de achar que as coisas são separadas. Por exemplo, na própria ideia do divino, muita gente acha o quê? Eu tô aqui e Deus está lá, em algum outro lugar, seja lá onde for, né? Lá em cima, no céu. A Kabbalah fala, não é assim. Você e Deus têm já uma união, Deus já habita dentro de você e você é uma parte de Deus, você habita no eterno. Mas percebe como a gente não tem essa consciência? Às vezes, até por questões religiosas, a gente é doutrinado a pensar isso, né? Nós estamos aqui, Deus está lá. E mentira, tá? Existe essa união. Então, cada vez que a gente também passa a ter essa visão unificada do todo, eu diria, do universo, que aliás chama universo, né? Não é à toa, a gente está fazendo essa unificação que o Zohar diz. E o resultado final de todos esses tipos a gente começa a revelar mais luz. A gente começa a trazer luz para todos os aspectos do mundo, da criação, para nós, e isso, claro, representa mais bênçãos e mais coisas boas. Um bom dia a todos e tudo de bom.